Enxertos de Luz, obra A Divina Epopeia, de Bittencourt Sampaio. Nossa proposta é extrair os pontos principais da obra que traduzem o pensamento do autor, sem fazer qualquer comentário pessoal. Últimas páginas. A luz que derrama atualmente o Espiritismo é imensa. São muitos os seus adeptos, muitos os seus crentes, mas poucos há que tenham encarado a revelação nova como um preparo da vinda do Espírito da Verdade, e por isso buscam o lado maravilhoso, desprezando os estudos santos dos Evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Espiritismo é uma verdade, como já não se pode contestar qual deve ser o seu objetivo? A regeneração da humanidade, apontando os meios de progresso e depuração do espírito, dirão todos os que conhecem os livros de Allan Kardec. Mas esses meios foram aconselhados há 19 séculos pelo Messias de Deus, e não podem ser por outros jamais substituídos. Logo, objetar-nos-ão, a que veio o Espiritismo? Veio tão somente explicar as verdades da revelação messiânica, como esta o fez com relação à lei de Moisés. Se a Igreja Romana nos expulsa do seu grêmio, condenando a revelação nova como contrária à doutrina de Jesus, o mesmo fizeram os israelitas aos cristãos e ao próprio Cristo, condenando-o à morte infamante da cruz. O Divino Mestre, o Cordeiro Imaculado de Deus, passou aos olhos dos sacerdotes hebreus como reformador e blasfemo. A Boa Nova ensinada pelo Messias era, assim, uma censura às tábuas da lei, uma afronta à divindade suprema. Ora, Jesus combatia o materialismo, a fórmula e não o espírito da lei de Moisés, que é a lei do eterno, porque nela se encerra toda a verdade nestas palavras: amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus Cristo não condenou, antes confirmou sempre o decálogo e as profecias, explicando esse amor a Deus e ao próximo, e mostrando por seus atos que não viera senão a combater os abusos dos homens, as interpretações errôneas e desvirtuadas que então se davam à tão santa revelação de que fora órgão na terra o salvo das águas, o legislador hebreu. O Espiritismo não veio também condenar, nem alterar a lei do Cristo. Veio explicar, em espírito e em verdade, aquilo que os homens de outras épocas tomaram à letra, esquecendo todos que as palavras de Jesus são espírito e vida, e que a letra é a matéria, que para nada serve. Aqueles que desconhecem a doutrina santa dos Espíritos do Senhor acusam-na e condenam a revelação nova, sem se lembrarem de que o Divino Mestre prometeu voltar de novo à terra para ensinar-nos a gozar o reino de Deus, quando os homens, tendo progredido nos caminhos da justiça, do amor e do bem, ajudados pelos bons espíritos, pelo Consolador que lhes mandaria o Pai em seu nome, chegassem ao estado de perfeição e compreendessem toda a verdade. Toda a verdade porque os homens daquela época não podiam vê-la senão sob o véu da letra, tais o atraso das ciências e a fraqueza das inteligências de então. Hoje, porém, que o desenvolvimento do espírito humano está tão longe da matéria limitada que fazia o cabedal dos conhecimentos de outrora, hoje que, sem embargo da seita do materialismo, disfarçado em positivismo, o espírito progride e avança com a celeridade do vapor e da eletricidade, os homens se acham em condições de compreender o que lhes seria outrora impossível, razão porque tudo lhes foi dito e revelado sob o véu da letra pelo Redentor da humanidade.
Jesus Cristo, o nosso Divino Mestre, o protetor e governador do nosso planeta, não tem necessidade de descer à Terra para encaminhar os homens pela estrada da salvação. Envia seus prepostos, os espíritos em missão, encarnados e desencarnados, e dirige do alto das esferas celestes o seu rebanho para o campo do aprisco, a mansão dos bem-aventurados. Ainda mais, Jesus Cristo prometeu que onde estivessem 2 ou mais pessoas em seu nome, ele aí estaria. Mas estaria como? E para quê? Estaria em espírito, inspirando e confortando seus filhinhos, fracos na ciência universal, mas fortes no amor do bem aos seus semelhantes, aos seus irmãos da terra. Se, pois, é uma verdade que o Cristo está com todos os que se reúnem em seu nome, isto é, no amor, na caridade, no devotamento, no sacrifício da própria vida pela humanidade, aqueles que se tornarem seus verdadeiros discípulos receberão a luz da verdade. E a verdade deve ser a única aspiração do homem na sua passagem pela terra, onde viemos depurar-nos para chegar ao reino de Deus, que é o estado de perfeição do Espírito. Concluindo, diremos: estudai os Evangelhos à luz do Espiritismo, e conhecereis quanto é santa esta doutrina, de que só conheceis o lado maravilhoso. Bom Pai, nós vos agradecemos tanta graça, tanta misericórdia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.